Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante até o 20. Os irmãos encontraram aí? Deixa os irmãos procurar, não tem? Vamos lá. Vou ler pelo telão. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio, hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Jurou a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes daria por herança, ou que lhes haveria de dar. Sente-se no nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto que nós fizemos a leitura, ele serve de base para um assunto muito importante que sempre nós precisamos estar ouvindo para não nos tornarmos negligentes para com Deus. A leitura que nós fizemos foi bem clara no Antigo Testamento, Deus falando através de Moisés para o povo, e dizendo para o povo que o povo tinha uma escolha a fazer, que Deus estava dando oportunidade para que o povo, sendo fiel a Ele, obediente a Ele, o povo seria abençoado. Deus ainda diz: eu tomo os céus e a terra por testemunha que eu estou te dando uma escolha. Escolhe a vida e vive. Deus ainda dá uma dica: escolhe a vida e vive. Se você for trabalhar em cima do contexto desse texto que nós lemos, a única coisa que Deus exige do seu povo no Antigo Testamento é que aquele povo tivesse compromisso com Ele. Era tudo que Deus queria. Que o povo fosse compromissado, que o povo tivesse o coração nele, na sua palavra, na sua lei e em obediência. Que o povo não perdesse o compromisso de ser representante de Deus na terra. Que o povo não perdesse o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, de mostrar Deus para as outras as nações. E que dessa forma Deus os recompensaria por esse amor, dedicação, fidelidade, compromisso. Deus os abençoaria com toda sorte de bênçãos. E Deus ainda diz: escolhe o que é bom, escolhe a melhor parte,
escolhe me servir, escolhe me obedecer, escolhe me temer, escolhe a minha palavra, que eu te abençoo de todas as formas. E o que nós vimos na continuação da história de Israel é que muitas e muitas e muitas vezes o povo perdeu completamente o compromisso de servir a Deus. Todas as vezes que o povo reacendia a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus, Deus os restaurava, Deus os libertava, Deus os abençoava, e eles se destacavam abençoados na terra. Todas as vezes que o povo perdia o compromisso de fidelidade com Deus, o povo sofria, o povo era escravizado, as bênçãos do Senhor iam embora da vida das pessoas, do povo, e o povo ficava numa condição terrível. A palavra que o Senhor me deu nessa noite, ela é muito oportuna, propícia, porque, queridos, nós estamos vivendo uns dias quase que inexplicáveis, que de um momento para o outro, muita gente, eu não estou falando só do Ministério Palavra Viva, não, eu estou falando da obra de Deus, eu estou falando do povo de Deus, quase de um modo geral, tem perdido o compromisso com Deus e com as coisas de Deus. É uma coisa incrível, como de dezembro do ano passado para cá, a quantidade de pessoas que viraram as costas e abandonaram o Senhor e a obra do Senhor em todos os ministérios é uma coisa espantosa. Pessoas que fogem do compromisso com Deus e que estão servindo a Deus sem nenhum compromisso de fidelidade, de obediência, de amor. E eu preciso lhe advertir, eu preciso abrir os olhos do seu entendimento pela palavra de Deus, que todas as pessoas, todos os crentes que perdem o seu compromisso com Deus, que relaxam do seu compromisso com Deus, estão correndo um grande perigo. Pois Deus ainda mantém o seu compromisso com determinadas pessoas por um tempo, mas depois Deus toma outras atitudes e entrega à pessoa aquilo que a pessoa deseja, e isso é um perigo. O tema da palavra nessa noite é compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Existe um fenômeno no meio evangélico que já faz um bom tempo que acontece, e esse fenômeno chama-se Êxodo. Que é isso, pastor? É o livro da Bíblia, Êxodo? Não. É o fenômeno das pessoas estarem numa congregação e em outra, passando apenas como visitantes, sem permanecer, sem se firmar, sem se filiar, sem se congregar verdadeiramente. Quando eu estava ainda lá no outro ministério de onde eu saí, eu observava que em determinados cultos,
às vezes, chegava a faltar 500, 600 pessoas de uma vez, num único culto. No domingo, tinha uma frequência, vamos dizer aqui, a média de 3.000 pessoas. Na mesma semana, ou no domingo seguinte, se sentia falta de 500, 600, 700 pessoas. Uma quantidade enorme de cadeiras vazias. E muitas vezes eu ficava me perguntando, digo, Senhor, para onde foi esse povo? Cadê esse povo? É muita gente de uma vez só, desaparecendo de um culto para o outro. E depois, o povo aparecia de novo. E fica assim aquela coisa que nós não compreendemos. De formas que é necessário nós termos a instrução a respeito da importância de se ter compromisso com Deus. O compromisso com Deus envolve 3 aspectos, 3 faces. Mas nessa noite, até por causa do tempo, eu vou juntar em apenas 2. Vou reduzir. Os 3 compromissos são, primeiro, compromisso com a palavra de Deus. Diga assim, quem tem, diga mais alto, quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra de Deus. É impossível alguém dizer que tem compromisso com Deus sem ter compromisso com a palavra de Deus. Segundo, compromisso com a obra de Deus. Diga assim, quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a obra de Deus. Ninguém pode dizer que tem compromisso com Deus e ser relaxado na obra de Deus. Não tem condições de juntar as duas coisas. E por último, quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a igreja onde se congrega. Vocês sabiam disso? Infelizmente hoje, nós temos um movimento crescente nos nossos dias, chamado de desigrejados. Pessoas que não estão mais se congregando em lugar nenhum. Não tem mais congregação fixa, não se congrega, e no qual a palavra manda se congregar. Não tem pastor, e com isso também não tem compromisso com nada. São pessoas que querem continuar se dizendo evangélicas, crentes, mas não querem manter compromisso com nada e nem com ninguém. Com nenhuma instituição. Não querem ter pastor, são revoltados com pastores. Diz que a palavra diz que não é para ter pastor, só se é a Bíblia deles, porque a minha fala nos pastores humanos, para cuidar do rebanho, cuidar das pessoas. Mas esse movimento está cada vez mais crescente, é uma coisa que tem se alastrado e está agradando a muita gente. Por quê? Porque as pessoas dizem, eu continuo fiel a Deus em tudo, mas não preciso ter compromisso. Quem é que não quer um negócio desse? Não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com a obra de Deus. Não tem compromisso com uma igreja local. Não tem compromisso com uma contribuição. Não tem compromisso com nada.
mas ainda dizem que estão servindo a Deus fielmente. E isso tem agradado a muita gente que diz assim, e junto com isso, as pessoas estão agregando a doutrina, a teologia, de que ninguém precisa mais se congregar, se reunir, não precisa mais contribuir, não precisa de pastor, não precisa de nada. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. E com isso, sem o entendimento real e verdadeiro do que estudando a teologia, isso significaria, as pessoas, na verdade, estão se entregando ao pecado. Se entregando à vida dissoluta, à vida errada, os seus pecados, suas vontades, seus prazeres. Mas iludidamente continuam dizendo que tem compromisso, que estão servindo a Deus, e que já estão salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre, e não precisam nem sequer se congregar. E esse movimento está crescendo. E isso tem se tornado uma armadilha para os cristãos, para os crentes, para os salvos. Pois a divulgação disso está alastrada nos meios de mídia e comunicação. Facebook, então, é muito usado. O WhatsApp está sendo muito usado. Instagram e outros meios, YouTube está sendo muito usado para descongregar os crentes e arrancar o compromisso do povo de Deus com aquilo que a palavra manda que nós tenhamos compromisso. E quando nós não temos compromisso com a palavra de Deus, com o que ela diz, quando nós não temos compromisso com a obra de Deus, e quando nós não temos compromisso com uma igreja local, nós também não temos compromisso com Deus. É uma ilusão acreditar que uma pessoa completamente solta, sem nenhum compromisso, está servindo a Deus. Isso é uma ilusão. O que acontece é que a pessoa acaba se entregando a vícios e não assume que está caído e nem viciado. Se entrega a vícios para começar, pastor, televisão. Em vez de numa terça ou quinta, quarta, sexta, ou num domingo, ou num culto público, no sábado, ter o compromisso de juntamente com os irmãos fazer um culto evangelístico, ir para a igreja, ouvir a doutrina, ouvir a palavra, ser instruído, não tem compromisso com ninguém, fica em casa. Eu duvido que fique em casa fazendo culto doméstico. Eu duvido que chame, que reúna a família e diga assim, vamos aqui louvar a Deus com os 4, 5, 6 hinos da harpa cristã, vamos ler aqui a palavra, vamos meditar, vamos passar aqui meia hora de joelho. Duvido. Se entrega à programação da televisão e fica lá feito morto. Ou então se interna no Facebook, porque eu nunca vi, meu irmão, tanto crente cheio de teologia, cheio de poder, cheio de tudo, a não ser os crentes do Facebook. Pelo Facebook todo mundo é doutor em teologia, pelo Facebook todo mundo é hermenêutico, todo mundo prega tudo, todo mundo ensina todo mundo doutrina todo mundo, e a maioria dos que estão fazendo isso não tem vida nem para eles mesmos. Eu nunca vi uma igreja tão forte pelo Facebook e tão fraca pessoalmente. Mas não querem ter compromisso. Meu Deus, é tão crente, meu irmão, misericórdia. Mas quando diz, vamos ouvir a palavra lá na congregação, não.
igreja somos nós e tal, e não sei o quê. E quem é que não sabe que igreja somos nós e que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo? Deus não habita em parede, em teto, em telhado, em piso. Deus não habita em madeira, em chão de tijolo, nem de cimento. Deus habita em nós. Mas desde quando o Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja, na descida do Espírito Santo, o povo estava congregado. E o Espírito Santo só desceu em cima dos que estavam congregados. Os que ouviram a promessa da descida do Espírito Santo, 500. Cerca de 500 pessoas estavam lá, quando o Senhor Jesus Cristo, subindo para o céu, disse assim: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Não muito depois desses dias, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Fica em Jerusalém e espera. 500 pessoas ouviram isso de Jesus. 120 permaneceram congregados. E o Espírito Santo não saiu procurando, olha para mim, aqueles outros 380 que também ouviram, mas não esperaram. Que também ouviram, mas não assumiram o compromisso de esperar congregados. O Espírito Santo não saiu catando eles, procurando eles. O Espírito Santo veio como promessa do Pai sobre os 120 que obedeceram e que tiveram compromisso e que estavam congregados. Você consegue entender isso? Você já imaginou? Se desde aquele tempo a moda dos descompromissados e dos desigrejados já tivesse tomado conta de todos os crentes, e depois da subida do Senhor Jesus Cristo, ninguém tivesse esperado o dia de Pentecostes, nunca teria acontecido com a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, eles estavam reunidos. E é por isso que a gente se reúne até hoje. É para isso que a gente se reúne até hoje. Para a gente louvar e adorar a Deus juntos, em grupo, em companhia, em comunhão, em koinonia. Mas a verdade não é que a Bíblia dê base para a história dos desigrejados, não. É porque as pessoas estão fugindo dos compromissos. Essa é a verdade. Querem ainda dizer que são, que estão e que está tudo bem. Mas eu duvido que alguém seja edificado na sua casa, como é edificado quando vem na congregação ouvir a palavra, glorificar e adorar o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Você sabe o que é que acontece? Ficam tudo fracos, ficam só a casca, ficam só o nome, e muitas vezes fica só a arrogância viva. Fica só a arrogância viva, o resto está morto. Não, que não sei o que, ainda quer ser mestre dos outros e convencer quem está buscando servir a Deus de acordo com a palavra. Igreja, abre o olho. Não se deixe ser influenciado por nada e nem por ninguém. Aquele que tem compromisso com Deus, também tem compromisso com a palavra de Deus. E quem tem compromisso com a palavra de Deus e com Deus, tem compromisso com a obra de Deus. Pois se você olhar para o Evangelho, olhar para Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo e a sua comitiva de missionários, sua caravana de missionários, fundavam congregações em cada cidade por onde eles viajavam. E aquele povo, quando eles tinham oportunidade, dependendo da perseguição, eles formavam congregações, tinha pastor, tinha culto do jeito que nós temos hoje. Glória a Deus por isso. E nós vemos aí as cartas sendo enviadas
para as igrejas que se reuniam, quando não tinha condições por causa da perseguição. É uma variante, é uma história. Por causa da perseguição. Então os crentes tinham que, por causa da perseguição, se esconder. Então eles se reuniam em pequenos grupos nas casas. Mas quando não havia perseguição, e eles podiam se congregar, se reunir em maior número no só lugar, eles formavam congregações como essa que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Por acaso ninguém leu na palavra do Senhor que quando o apóstolo Paulo estava para viajar para Jerusalém, ele reuniu a igreja num determinado lugar, e ali eles fizeram um culto uma noite toda. E Paulo pregou a noite toda até amanhecer o dia, de tal forma que um rapaz que estava sentado na janela dormiu, cochilou e caiu, e Jesus foi lá através de Paulo e o ressuscitou. Aquele povo ali estava reunido, congregado ou estava solto? Estava congregado, estava num lugar. Não se deixe levar pelas modas. Não se deixe levar pelas invenções modernas. Não deixa ninguém encher a tua mente com coisas que não estão de acordo com a palavra. Nós somos pessoas, o ser humano não pode viver descompromissado. Nós não podemos viver sem compromissos. Porque senão nós relaxamos em toda a nossa maneira de viver. Você está entendendo, queridos? Ninguém vive nesse mundo sem assumir compromissos. Ninguém. A não ser um andarilho que abandona parentela, família, se torna uma pessoa sem identidade, sem documento, sem nada. Tem muitos andarilhos por aí que são pessoas que não têm identidade. Vivem de cidade em cidade, andando a pé, com um saco nas costas. Outro dia passou uma reportagem sobre isso. Mas mesmo assim, essa pessoa tem compromisso com ela própria, pelo menos de comer, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por dia. Porque se não comer, morre. Pelo menos com ela própria tem compromisso. Não quer ter com o resto do mundo, mas pelo menos com ela própria. Para comer e beber tem compromisso. E tem que arranjar um lugar para dormir todo dia. Ninguém vive nesse mundo sem assumir compromissos. Todo compromisso, olha para mim, gera 2 coisas: obrigações e cria direitos. Entenda o que eu vou explicar para você. Vou dar aqui um exemplo. Compromisso na área do trabalho. Quando nós somos admitidos numa empresa, nós assumimos vários compromissos, responsabilidades junto àquela empresa. Quem aqui trabalha para uma empresa? É funcionário de uma empresa. Você faz o que você quer lá na empresa que você trabalha, ou você tem regras a assumir, ou você assumiu compromissos de responsabilidades junto àquela instituição, àquela empresa? Você tem compromisso de ir trabalhar? Sim. De cumprir a sua tarefa? Tem compromisso de horário? Tem. Tem compromisso, responsabilidade? Mesmo se tiver enfermo, for faltar, tem que avisar. É ou não é? E se tiver doente, tem que levar atestado. É ou não é? E não pode levar muito não. Dependendo da empresa, tem que trabalhar até doente. A pessoa que vai arranjar um emprego, que tem um emprego, ela tem o quê? Compromissos e responsabilidades. Por exemplo, cumprir horário. Diácono Vitor, você tem um horário para entrar na empresa que você trabalha? Aquele horário ali é você que faz ou é exigência da empresa? Se é uma exigência da empresa, o compromisso de responsabilidade é do empregado. Ninguém vive sem compromisso na terra. Compromisso de desempenhar bem a sua função, porque senão você é substituído. Compromisso de cumprir as normas da empresa. Quando você entra numa empresa, muitas empresas organizadas têm uma cartilha, um manual
de como funciona os estatutos da empresa. Passa para o funcionário lê, se ele concorda, ele assina o contrato de trabalho e entra para trabalhar na empresa. Quem trabalha em empresa tem compromisso. Esses compromissos criam direitos. Você tem compromisso e cumpre os seus compromissos? Você tem direitos. Primeiro, direito à remuneração. Você vai receber o justo ganho, salário, remuneração por aquilo que você foi contratado para fazer. Você cumpre o seu compromisso e a empresa cumpre o compromisso dela. Compromisso de empregador e de empregado. Alguém vive nessa terra sem compromisso? De jeito nenhum. Compromisso o quê? Direito à alimentação, direito a transporte. E tem empresa que dá até plano de saúde e outras coisas. Por quê? Porque a pessoa está cumprindo as regras estabelecidas, indo de acordo com as regras, ele está cumprindo o seu compromisso. É tão difícil de entender assim? Não. Quer que eu dê outro exemplo? Os pais, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, dá um sinal para mim. Tem muitos pais aqui. Os pais querem que seus filhos cresçam como pessoas responsáveis, cumpridoras dos seus compromissos e deveres. Sim ou não? Ou você quer que seus filhos cresçam completamente irresponsáveis? Não. Para isso, as regras começam a ser estabelecidas dentro de casa. Para que no exemplo dos compromissos dos filhos com os pais, dentro do lar, esse entendimento de compromisso já seja estabelecido nos outros contatos lá fora. É assim que as coisas funcionam. No mínimo, os pais exigem dos filhos, no mínimo, duas coisas. Quais? Respeito e obediência. Se o seu filho não tem respeito e nem obediência por você, é um filho absoluto, sem compromisso com os pais. Quem é o pai que tem orgulho num filho, numa filha, sem compromisso com eles próprios? Você começa a me entender, queridos, que a vida, para nós vivermos nesse mundo, nós somos chamados para termos o quê? Compromissos. Ninguém vive sem compromissos na terra. Casou, marido tem compromisso com a esposa. A esposa tem compromisso com o marido. Nem casou ainda, está noivo, já coloca uma aliança na mão direita chamada de anel de compromisso. É ou não é, meu irmão? Mas nem ficou noivo ainda está namorando. Mesmo assim, sem anel nenhum, o rapaz não pode namorar 3, 4, 5 moças. E nem a moça pode namorar 3, 4, 5 rapazes. Os dois estão se conhecendo em namoro para dar continuidade àquela amizade, para chegar no noivado, para chegar no casamento. Até o namoro é um compromisso. Vocês estão me entendendo, filhos? Ninguém vive sem compromisso. E agora, falando da obra de Deus. O reino de Deus é um reino de compromissos. Não é um reino de pessoas soltas, que fazem o que querem. Não é um reino sem regras, irmãos. Existem regras. Existem direitos e deveres no reino de Deus. Existem compromissos que nós precisamos assumir no reino de Deus, ou então não pertencemos a Ele. O pastor deu aí uma ideia. Nós não podemos dizer que pertencemos ao reino de Deus sem assumirmos compromisso com o reino. Primeiro, compromisso com a palavra de Deus. Ninguém tem compromisso com Deus se não tiver compromisso com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra é que demonstra a vontade de Deus. A palavra é o nosso mapa, é o nosso guia, é a nossa bússola. Trazendo para os dias de hoje, é o nosso GPS, irmão.
que vai nos levar para o céu. Como é que alguém pode dizer que tem, não, pastor, eu tenho compromisso com Deus, mas não tem compromisso com a palavra de Deus? Pode se juntar uma coisa com a outra? Não. Ninguém pode ter compromisso com Deus se antes não tiver compromisso em obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. É uma regra do reino. E Deus não abre mão. A palavra de Deus é a nossa única regra. A palavra de Deus é quem vai nos levar para o céu, quem nos indica o caminho. Salmo 119, versículo 105. O que é que diz a palavra do Senhor? Alguém sabe? Como é? Glória a Deus. Lâmpada. Salmo 119, versículo 105. 119, 1. Glória a Deus. Vocês já acharam na palavra? Pois o que é que a palavra de Deus diz? Lâmpada para os meus pés é a tua. Não é a opinião humana não, irmãos. Não é o Facebook não, irmãos. Não é a televisão, não é o YouTube não. O nosso guia, lâmpada para os nossos pés, é a palavra. Luz para o meu caminho. É impossível uma pessoa servir a Deus se não for através da palavra. Como é que alguém pode dizer que serve a Deus e é fiel a Deus e tem compromisso com Deus, mas despreza exatamente o que diz a palavra? Pensa aí. Pode alguém ter compromisso com Deus sem ter compromisso com a palavra de Deus? Sim ou não, igreja? Não. Mas é exatamente isso o que uma grande quantidade de evangélicos está fazendo. Como é que pode? Não tem como. Vou dar um exemplo bem conhecido para vocês. Uma exigência inegável da palavra. Sabe qual é? Renúncia. Renúncia. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim o texto: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Glória a Deus. É uma exigência da palavra de Deus. Mas tem muitos evangélicos que estão querendo dizer que estão servindo a Deus, que têm compromisso com Deus, que são fiéis a Deus, mas estão vivendo do jeito que eles querem viver, e não de acordo com o modelo da palavra. Se a palavra manda e ordena e ensina claramente que nós precisamos renunciar várias coisas, se eu não estiver de acordo com essa palavra, eu posso dizer que tenho compromisso com Deus? Sim ou não, irmão? Responda. Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, o que manda, o que pede, o que ensina, mas eu digo que tenho compromisso, mas a palavra diz que eu preciso ter renúncia na minha vida, mas eu não quero renunciar. Eu não quero renunciar, eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero dizer que sirvo a Deus, mas mesmo assim estou num bar bebendo bebida alcoólica. Quero dizer que sirvo a Deus, mas mesmo assim trai a esposa.
Serve a Deus, mas a boca é um sepulcro de palavrão e de falar da vida alheia. Serve a Deus, se veste de qualquer jeito, dá mau testemunho de todo jeito. Mas eu sirvo a Deus, tenho compromisso com Deus. Tem? Me responda. Tem não, meus filhos. Nós precisamos abrir o entendimento. Aleluia. Ou nós somos, ou não somos. Não adianta a gente ficar se enganando, inventando falsos discursos para nos consolarmos e inculcarmos em nós mesmos que estamos certos sem estarmos. Vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão, entenda, ninguém, diga alto, ninguém tem compromisso de verdade com Deus se não respeitar e obedecer a palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se é eu e você que ditamos as regras de como servir a Deus, não minta para você mesmo não, que você não tem compromisso. Não tem. E eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de falta de compromisso por parte do povo que diz que é de Deus. E o povo tem que entender bem claro que não pode divorciar uma coisa da outra. Glória a Deus. Renúncia do próprio eu. Pessoa quer servir a Deus, mas em qualquer situação, quem resolve sou eu é que sou, eu é que faço, eu é que sei assim, eu é que sou assim. O velho eu completamente vivo e ativo. Quando a palavra de Deus diz: não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. Mas a pessoa cheia do seu ponto de eu diz: não, eu estou servindo a Deus. Tem alguma coisa errada. Vocês conseguem me entender? E por aqui vai, irmãos. Outras renúncias, desejos carnais, pecado em geral, projetos pessoais. Às vezes a gente faz projetos pessoais para nós: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí Deus chega e diz assim: desmancha tudo, porque meu plano para ti é outro. E agora? Ou se nós renunciamos, nós somos de Deus. Servimos a Deus e temos compromisso com Deus pela palavra. Se nós passamos por cima de tudo e fazemos a nossa vontade, estamos enganando a nós mesmos. Quem consegue entender o que eu falo aqui nessa noite? Glória a Deus. Compromisso, irmãos. Ninguém serve a Deus sem ter compromisso com a sua palavra. Ninguém. Quando você vê um crente fazendo o que quer da vida dele, se entregando ao pecado, dando mau testemunho, sim, fazendo tudo que não presta, e ainda dizendo que está servindo a Deus, você pode orar por ele, ter misericórdia, porque ele está enganando a ele próprio. Você sabe qual é o primeiro passo para essa coisa acontecer? Posso dizer? Fugir dos compromissos. Quando você sentir que você próprio, o diabo, seja lá quem for, um amigo, irmão, pessoa da família, estiver arrancando você dos seus compromissos com Deus, abra o olho. É o diabo tentando te arrastar. Abra o olho. Tenha entendimento. Jesus está voltando. Não deixa o diabo roubar a tua salvação. Tenha entendimento. Não aceite ninguém tirar o seu compromisso de obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não, mas irmão, que é isso, irmão?
Qual é o problema, irmão? Nós estamos dentro de casa. Vamos tomar aqui cerveja, vinho, seja lá o que for. Nós não estamos no bar, nós não estamos dando escândalo, nós não estamos ninguém para ver. Se a gente beber, a gente cai aqui mesmo, mas não tem pecado nisso, ninguém viu. E Deus, por acaso, fechou os olhos? E a palavra que diz, não vos embriagueis, se apagou da palavra. Você está entendendo, irmãos? Mas está acontecendo isso por aí. Crentes que perderam o compromisso estão sendo agentes do diabo para derrubar outros que ainda estão de pé. Mas isso está repreendido em nome de Jesus. Para tentar arrancar da presença de Deus. E vem com negócio de conversa, de história. Não, que isso tem nada a ver, não. Olha, o diabo sempre começa com essa história. Não tem nada a ver, não. Tem a ver. Sabe aonde? Na Bíblia. Vai ver que tem. Não, irmão, isso é fanatismo. Pois é. Tem crente que já taxou tanta coisa que antes considerava pecado e erro de fanatismo, que hoje estão fumando maconha. Já sabia da nova onda? Não? Vão saber em breve. Os crentes maconheiros, que enche da erva para dizer que está entrando no mundo espiritual e sentir as cores de Deus. Não, meu irmão, quando eu saio desse mundo natural, doidão, lombrado. Eu começo a adorar Deus, maconhado. Aí diz que tem visão, é igual o Santo Daime. Aí diz que tem revelação. Vocês vão entender, daqui a pouco chega por aí, essa onda já existe. Já começou esse movimento lá na Europa. Quem um dia poderia imaginar na história da igreja crente maconheiro? Mas eles dizem que estão certos. Narram experiências espirituais no mundo astral. Tudo doidão. Muita misericórdia mesmo, irmão. Nós estamos nos últimos dias. Por aí vai. Compromisso, eu vou encerrar aqui para a gente louvar a Deus. Acredito que vocês já entenderam a mensagem, não já? Então eu vou terminar falando sobre compromisso com a obra de Deus. Ninguém tem compromisso com Deus sem ter compromisso com a obra dele. E é o que muita gente está querendo ter. Quando a pessoa diz que tem compromisso com Deus, mas não quer nenhum compromisso com a obra dele, com o reino dele, a pessoa está tendo compromisso consigo própria. Seus próprios projetos, suas próprias vontades, está sendo o seu próprio Deus. E o seu achismo é quem tem que estar sendo a sua Bíblia. Coitado. A pessoa morre e não sabe que morreu espiritualmente. E a Bíblia fala disso. Os que estão mortos com o nome de quem estão vivos. Infelizmente. Já tem um bocado. Compromisso com a obra de Deus. Vem. Quem tem compromisso com Deus se lembra da evangelização mundial. Compromisso de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Missões. Que está esquecido por quase todos os crentes. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para fazer missões. E quem foi que costurou a tua boca para tu não orar pelas obras missionárias? Glória a Deus. Se zanga não, rapaz, é assim mesmo. Tem que falar, irmãos. Tem que falar. Você sabe, às vezes quando um pai, uma mãe vê um filho, uma filha se desencaminhando, entrando por caminhos ou sendo levado por colega para caminhos maus, o que é que você faz? Você chama e ensina e coloca as coisas no lugar, amém? Nós estamos nos dias do Senhor nos chamar para colocar as coisas no lugar na nossa vida. Precisamos disso. Da palavra que nos acorde. Cuidado, queridos. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Aleluia. Compromisso com a igreja local ou congregação, irmãos.
que está faltando para muita gente compromisso com a congregação local. Meu Jesus. Não, pastor, não é assim também não. Meu querido, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas a nossa regra de conduta em fé é a palavra. Amém, queridos? É a palavra. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de muita gente aqui, queridos, que mesmo aqui não sendo obrigado a ser dizimista, muitos de vocês são dizimistas. Sabe como é o nome disso? Compromisso. Isso quer dizer que o seu compromisso está aceso. Até por causa do seu trabalho, da sua ocupação, você pode não estar aqui todo dia. Está certo, mas quando você chega com o seu compromisso, quando você pode vir, quando o teu trabalho permite, você vem para o culto. E quando vem, você traz o seu compromisso para sustentar a congregação de onde você é, mostra que o seu compromisso está vivo. Glória a Deus por isso. Você entendeu o que eu falei? Existem pessoas que trabalham de um jeito que não pode estar na igreja todo domingo ou toda semana. Tá certo, irmão? Mas não se esquece quando pode vem, quando está de folga vem, irmãos. E não se esquece que tem que contribuir, que tem que ajudar para a casa continuar aberta. Glória a Deus. O que é que isso parece nos seus olhos? Que a pessoa tem o quê? Compromisso. Que o compromisso não está morto. Glória a Deus. Mas já tem outras pessoas que estão sempre presente, mas não tem compromisso. Compromisso, queridos, importante. Eu posso te falar uma coisa? Você não vai chatear comigo, não? Não? Então diga assim, fala, pastor. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Glória a Deus. Isso é bíblico. E é bíblico. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque Deus reage às nossas ações. Você quer uma prova disso na Bíblia? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13 e 14. 2 Crônicas capítulo 7, verso 13 e 14. Se o meu povo, né? Se. Quer dizer, se vocês agirem desse jeito, eu ajo desse jeito. Vamos lá. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Deus diz assim, ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, não é demônio não, viu, irmão? É inseto mesmo. Ou se enviar peste entre o meu povo, olha bem, a ação de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que é que o povo tem que fazer: se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus muda de ideia. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora diga assim comigo: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você conseguiu entender? Quem conseguiu entender isso? Então eu já posso encerrar. Deus reage de acordo com as nossas ações. Quem trata a obra de Deus na base do se der, sim, não pode ficar esperando nada da parte de Deus. A pessoa pode, mas alguém diz: fulano, hoje é dia de culto, vamos? Pode, mas a pessoa diz assim: talvez, eu chego por lá. Vai não? Se der, demonstra o quê? Falta de compromisso. Aí a pessoa perde um, aí fica mais fraco para perder o outro, fica mais fácil para perder o outro, e quando a pessoa pensa que não, está enfraquecida e sem força, irmãos.
Vigia, crente. Deus Jesus te ama. Senhor Jesus te quer muito bem. Você é importante para Deus, é precioso para Deus. Tá certo? Mas Deus não vai entortar a palavra dele por causa nem de mim nem de você não. O que Deus disse está dito e pronto. Nós é que temos que crer e correr atrás. Glória a Deus.